Especial do Tribunal Pleno, destinada à posse dos conselheiros dirigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o exercício de 2022. Esta solenidade está sendo realizada de forma híbrida, com transmissão ao vivo pela TV TCE e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Compõem a presente sessão plenária os membros do colegiado, presidente conselheira Cristiana de Castro Moraes, o vice-presidente, conselheiro Dimas Ramalho, conselheiro decano Antônio Roque Cittadini, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, conselheiro Renato Martins Costa, conselheiro Robson Marinho, a auditora substituta de conselheiro Silvia Monteiro, procurador-geral do Ministério Público de Contas, Dr. Tiago Pinheiro Lima, o procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado junto ao TCE São Paulo, Luiz Menezes Neto, e o secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Siqueira Rossi. E em nosso ambiente virtual, anunciamos com muita honra a presença do excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, João Dória, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o excelentíssimo deputado Carlão Pinhatari, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o excelentíssimo desembargador Ricardo Mair Anafi, o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo, o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, juiz Orlando Eduardo Geraldi, o excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, conselheiro João Antônio da Silva Filho, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, presidente eleito da Tricom, César Miola, e, dentro de instantes, fazendo parte também desta solenidade, o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Alexandre de Moraes. Sejam todos muito bem-vindos. E, para a abertura da primeira sessão especial do Tribunal Pleno, com fundamento no artigo 5º, combinado com o artigo 73, parágrafo 3º, inciso 3, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, ouviremos a excelentíssima senhora presidente, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Bom dia a todos. Havendo número legal, declaro aberta essa sessão especial que tem por objetivo a posse dos conselheiros dirigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o exercício de 2022. Presidente, conselheiro Dimas Ramalho. Vice-presidente, conselheiro Sidney Beraldo. E corregedor, conselheiro Renato Martins Costa. Convido a todos para ouvir o hino nacional.
Gostaríamos de cumprimentar pela presença em nossa sala virtual do Corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, do magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, o magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, professor doutor Pascoal Barretti, o pró-reitor, professor doutor Fernando Sarti, neste ato, representando o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, o professor doutor Antônio José de Almeida Meireles, e o deputado federal Fausto Pinato. Sejam todos muito bem-vindos. Anunciamos as palavras da excelentíssima conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que encerra seu mandato. Mais uma vez, cumprimento a todos. E ressalto que, embora seja um ato de grande importância para a nossa Corte, infelizmente, a conjuntura atual nos impõe a realização de uma cerimônia singela, devido a limitações pelo período pandêmico, onde devemos observar as cautelas necessárias, sobretudo no tocante ao distanciamento. Não obstante, é certo que a limitação que nos é imposta não tira o brilho e o significado dessa cerimônia, que representa muito para nós, o Tribunal de Contas, e para os hoje empossados. Eu inicio cumprimentando meus pares aqui presentes, os eminentes conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os conselheiros que tomam posse hoje na nova direção, conselheiro Dimas Ramalho e conselheiro Renato Martins Costa. Cumprimento o conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Cittadini, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, o conselheiro Robson Marinho e a auditora conselheira substituta Silvia Monteiro, que hoje está substituindo o conselheiro Sidney Beraldo. Cumprimento também os eminentes procuradores-chefes do Ministério Público de Contas, Dr. Tiago Pinheiro Lima, e da Fazenda Estadual, Dr. Luiz Menezes Neto. Na pessoa do nosso querido secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Rossi, cumprimento a todos os servidores dessa casa. Eu agradeço a presença na nossa sala virtual do excelentíssimo senhor governador, João Dória. Nossa Corte se sente honrada em contar com a presença de Vossa Excelência, e também do vice-governador Rodrigo Garcia. Agradeço, de igual forma, a presença honrosa do excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Saúdo e agradeço a presença do excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Anave. Também agradeço a presença do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pinhatari. Do digno Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo, do juiz Orlando Eduardo Geraldi, presidente do Tribunal de Justiça Militar, dos senhores conselheiros de outros tribunais de contas. Destaco aqui a presença do conselheiro João Antônio da Silva, presidente do TCM São Paulo, conselheiro César Miola, presidente da Tricom e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimento os senhores deputados federais, estaduais, doutora Maria Lia Porto Corona, procuradora-geral do Estado de São Paulo, do Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo, dos senhores prefeitos e vereadores, senhores advogados, senhores auditores do Tribunal de Contas. A presença, mesmo que virtual, de todos vocês abrilhantam nossa sessão de hoje e demonstram o respeito institucional com o nosso Tribunal de Contas. Senhoras e senhores, cumprimento e saúdo a todos que assistem essa sessão virtual de transmissão de presidência, adaptada a esses novos tempos que a humanidade atravessa. Nossa Corte se sente honrada em contar com a presença de cada um de vocês. Que minhas palavras iniciais sejam de agradecimento. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus
que nos permitiu chegar com saúde até aqui. Mais uma vez, foi um ano marcado por adversidades, mas também de muito aprendizado e adaptação de toda a humanidade. Na condição de conselheira que deixa a presidência, eu quero agradecer a colaboração que obtive dos meus pares. Eu confidencio aqui que, em ocasião recente, em uma conversa com um conselheiro de um outro Tribunal de Contas, esse conselheiro me disse que admirava a harmonia e integração respeitosa que existe entre os conselheiros do nosso tribunal. Essa observação espelha a realidade vivida nessa casa, de forma que eu me sinto honrada em fazer parte desse seleto grupo, com essa consciência institucional. Nós possuímos uma tradição democrática e republicana, em que há uma alternância da presidência, sempre com compromisso das metas de longo prazo e com a compreensão da nossa missão constitucional. Eu confesso que, durante toda a minha gestão, eu me senti prestigiada e apoiada por Vossas Excelências. Todos os projetos, resoluções, atos, planejamentos por mim propostos foram aprovados por unanimidade. Até quando eu propus a realização de sessões de Câmara e de Pleno na terça-feira de Carnaval e quarta-feira de Cinzas, ocorrência inédita na nossa história, todos estiveram presentes, denotando o comprometimento que é peculiar de Vossas Excelências. Embora possa parecer lugar comum, sempre é bom ressaltar que esse ano foi diferente e repleto de desafios, o que nos demandou um empenho maior na superação dos entraves que se apresentaram, com a criatividade necessária para tanto. Eu acredito que não só nessas sessões, mas muitas outras que realizamos durante o ano, debatemos assuntos complexos da gestão pública. Aprovamos contas, reprovamos contas, recomendamos melhorias, apontamos necessidades de correção, visando o aprimoramento da gestão responsável e o bom uso dos recursos públicos em benefício do cidadão. O almejado controle efetivo e qualitativo do gasto público. Com a ajuda de todos, conselheiros e funcionários, foi possível implementar iniciativas importantes. Eu destaco algumas. A estruturação da Controladoria Interna, importante instrumento para a melhoria das atividades por nós exercidas. O aperfeiçoamento das auditorias remotas, criando meios e rotinas fundamentais nesse período de pandemia que ainda persiste. Também destaco o retorno das fiscalizações presenciais, com observância de todos os protocolos de segurança e saúde, tarefa que nos coloca próximo aos jurisdicionados, aperfeiçoando a fiscalização. Neste período, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ofereceu um grande número de cursos à distância, sobre temas de interesse dos servidores, dos entes fiscalizados, da sociedade em geral. Tivemos a oportunidade de realizar a maior auditoria feita por essa casa, que promoveu uma fiscalização ordenada sem precedentes na área da educação. A maior fiscalização in loco e concomitante já feita pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foram visitadas 486 unidades escolares, distribuídas em 348 municípios, incluindo a cidade de São Paulo, com escolas de responsabilidade do governo estadual sob nossa jurisdição. Também, nesse momento, eu agradeço a cada um dos diretores aqui da nossa capital e das 20 unidades regionais espalhadas pelo Estado. Agradeço também todo o corpo administrativo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu destaco a excelência do trabalho de direção
de um corpo profissional extremamente preparado e imbuído do espírito de fiscalizar bem as contas públicas. Eu agradeço de forma especial a minha devotada equipe de trabalho, que não mediu esforços para atingir os objetivos propostos de bem gerir a nossa instituição. Eu agradeço a todos os servidores, sem exceção. Nesse segundo ano de pandemia, em que o vírus continuou nos exigindo um esforço de isolamento, tornando o meu segundo mandato um ano com desafios diferentes. Nesse ano, eu tive a oportunidade de visitar todas as unidades regionais, de forma virtual. Realizei mais de 30 encontros, com a participação efetiva de 800 funcionários. Como estávamos, a maioria do tempo, em home office, eu sinto alegria de dizer que fui recebida virtualmente na casa de cada um. Foram conversas muito produtivas, em que trocamos opiniões sobre diversos assuntos da nossa instituição. Eu ouvi críticas, elogios, sugestões para o incremento da qualidade das auditorias e ideias para alcançar resultados melhores para ações durante e pós-pandemia. Eu canalizei os insights, e, dentre eles, eu destaco que, em discussão com os diretores, foi formatado um novo modelo de auditoria, com base em matriz de risco e seletividade. Modelo esse que nasce robusto, pela origem. São ideias da base, das pessoas que fazem a fiscalização do dia a dia. Parabéns a todos os auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Me sensibilizou muito nessas conversas o fato de estarmos, cada um em sua casa, em cidades diferentes, mas unidos, num mesmo sentimento de compromisso, de fazer o melhor trabalho, ser parte de um tribunal de excelência, ser um agente de transformação positiva da sociedade. E é com esse sentimento de união, de gratidão, de dever cumprido, e com muito orgulho, que eu tenho a honra de transmitir a presidência à nova gestão, Dr. Dimas, Dr. Beraldo e Dr. Renato. Dr. Dimas, desejo muito sucesso na condução do nosso querido Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu agradeço a todos e eu solicito ao secretário-diretor-geral que leia o termo dos novos empossados e colha as assinaturas. Termo de posse dos excelentíssimos senhores conselheiros Dimas Ramalho e Renato Martins Costa, nos cargos de presidente e corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o mandato do ano de 2022. Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022, às 11 horas, no auditório Professor José Luiz de Anhanha Melo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão especial do Egrégio Tribunal Pleno, em presença da excelentíssima senhora conselheira presidente, doutora Cristiana de Castro Moraes, dos demais excelentíssimos senhores conselheiros, doutor Antônio Roque Cittadini, doutor Edgar Camargo Rodrigues e doutor Robson Marinho, e da substituta de conselheiro, doutora Silvia Monteiro, compareceram suas excelências, doutores Dimas Ramalho e Renato Martins Costa, eleitos em sessão especial realizada em 8 de dezembro de 2021, nos termos do artigo 10 e seu parágrafo único da Lei Complementar número 709 de 1993 e artigo 15º do regimento interno deste tribunal, para os cargos vagos em razão do término dos mandatos anteriores. Nos termos da lei, a excelentíssima senhora conselheira, doutora Cristiana de Castro Moraes, deu posse aos excelentíssimos senhores conselheiros, doutor Dimas Ramalho e Renato Martins Costa, respectivamente,
nos cargos de presidente e corregedor deste tribunal, para o exercício que se inicia na presente data, tendo Suas Excelências prometido cumprir fielmente os deveres dos cargos para os quais foram eleitos. Por razões de ordem médica, a posse do excelentíssimo senhor Dr. Sidney Stanislau Beraldo, no cargo de vice-presidente deste tribunal, dar-se-á em data oportuna. Eu, Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral, lavrei o presente termo, que vai assinado pela excelentíssima senhora conselheira presidente e pelos conselheiros empossandos. Secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, colhe no momento a assinatura dos empossados do presidente, conselheiro Dimas Ramalho, e o corregedor, conselheiro Renato Martins Costa. Declaro empossados os eminentes conselheiros Dimas Ramalho na presidência, Renato Martins Costa na corregedoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A posse do vice-presidente dar-se-á em momento oportuno. Convido o presidente empossado, conselheiro Dimas Ramalho, para receber o colar de mérito da Justiça de Contas, insígnia privativa do cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Passa a presidir a sessão agora o conselheiro empossado, conselheiro Dimas Ramalho. Cumprimentamos agora a presença em nossa sala virtual do excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Cumprimentamos também o secretário de Estado de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, secretário de Estado, chefe da Casa Civil, Dr. Cauê Macris, secretário de Estado da Habitação, Flávio Amari, e o secretário de Orçamento e Gestão, Nelson Luiz Baeta Neves. Convidamos agora o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues para fazer uma saudação em nome do colegiado que compõe a Corte de Contas. Muito bem. Eminente presidente, Dimas Ramalho, demais colegas conselheiros desta casa, eminente presidente que nos deixa, Cristiana de Castro Moraes, senhor governador,
do Estado de São Paulo, João Dória, eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, excelentíssimo deputado Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado, desembargador Ricardo Anaf, presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, doutor Mário Luiz Sarrubo, ilustre Procurador-Geral de Justiça, juiz Orlando Eduardo Geraldi, presidente do Tribunal de Justiça Militar. Cumprimento igualmente os conselheiros João Antônio da Silva Filho, presidente do TCM, Tribunal de Contas do nosso município de São Paulo, e o conselheiro César Miola, que comparece na nossa reunião virtual, representando praticamente todos os conselheiros do Brasil, por ser o César Miola, presidente da Tricom. Também mando um forte abraço ao Miola, desejando a ele felicidades na gestão à frente da Tricom. Demais autoridades que se fazem presentes na nossa sala virtual, como a presidente já os recebeu a todos, e a todos endereçou o carinho e o apreço desta corte, eu apenas endosso os cumprimentos. Quiseram, felizes circunstâncias, que a mim coubesse renovado privilégio, em nome do colegiado, saudar o eminente conselheiro Dimas Ramalho em mais uma etapa relevante da sua trajetória pessoal e profissional. Ao chegar Sua Excelência a esta casa, há 10 anos já, pude estender-lhe o abraço fraterno, em nome dos que o recebiam para integrar a corte e juntar-se colaborativamente no desenvolver das elevadas responsabilidades que nos dão a Constituição e as leis, assim como no esforço de corresponder àquilo que a sociedade tem o direito de esperar e de nós receber. Naquela ocasião já se podia antever, à vista da sua história de vida, que o tribunal agregava um forte componente de qualidade profissional, o que, ao longo do tempo, concluiu-se verdadeiro. Volta a Vossa Excelência, senhor conselheiro, ao cargo de presidente desta Casa, legitimado pela vontade unânime dos seus integrantes, e com a missão de dar continuidade à evolução extraordinária que se vem verificando na efetiva produção e prestação dos serviços afetos ao controle externo, que, para além da permanente e rigorosa fiscalização, volta-se também ao aperfeiçoamento das ações administrativas dos jurisdicionados, mediante intensa atividade didática, pedagógica, por nossos agentes da fiscalização e pela Escola Paulista de Contas Washington Luiz. Mais ainda, no desenvolver de mecanismos de comunicação e interação com as pessoas, cidadãos e administradores, para tanto explorando recursos tecnológicos de ponta, ao qual se aliam soluções de alta sofisticação e competência gerados pelo nosso Departamento de Tecnologia da Informação. Assim como sua ilustre antecessora na presidência, a conselheira Cristiana de Castro Moraes, a quem dirijo especiais cumprimentos, e cuja administração é por todos aplaudida e reconhecida, anima-me, e aos demais conselheiros, a certeza da dedicação também de Vossa Excelência a esses propósitos, e com o ânimo intenso e a vitalidade que o caracterizam, tanto neste tribunal como na preservação de, posso denominar, de inquieta atividade de relacionamento social e político, nos limites que traça a lei, mas com a liberdade que esta também garante para o exercício da livre expressão da inteligência e das prerrogativas da cidadania. Vivemos dias difíceis e as responsabilidades do administrador público mais se acentuam nas adversidades coletivas. Por isso, será dever deste tribunal, mais que nunca, encontrar o equilíbrio na avaliação das ações dos seus jurisdicionados, porque a lei nem sempre é justa, mas também não há justiça sem a lei. Esses desafios se apresentarão perante este e demais organismos de controle externo,
Daí a relevância de lhes acentuar a integração na busca das soluções que atendam ao interesse geral, tarefa para a qual, estou certo, se voltarão também a atenção e dedicação do novo presidente e dos demais empossados. Reiterando a confiança de todos no sucesso da nova administração, também composta pelo excelentíssimo vice-presidente Sidney Beraldo e excelentíssimo corregedor Renato Martins Costa, aproveito o ensejo para lembrar que os resultados valiosos que este tribunal tem colecionado ao longo da sua existência apoiam-se no trabalho dos seus funcionários, dos mais antigos aos recém-chegados, e em todos os níveis. Contingente de elevadíssimo grau de responsabilidade e qualidade técnico-profissional que, estou convicto, merecerá dos novos dirigentes atenção, zelo e proteção. Auguro aos senhores conselheiros que passam a compor a digna mesa diretora um período de pleno êxito e que se renove no mundo as esperanças por dias menos nebulosos. Enfim, que volte a brilhar o sol. Boa sorte a todos. Anunciamos agora as palavras do excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, João Dória. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria justificar aqui essa pequena ruptura do protocolo do cerimonial, porque terei que me ausentar, pedir desculpas a você, Cristiana, a todos que compõem o Tribunal de Contas, em especial ao meu amigo e novo presidente Dimas Ramalho, e a todos que aqui já foram mencionados. Lamentavelmente, agora pela manhã, tivemos um acidente na Marginal do Tietê, numa estação do metrô, e eu estou me dirigindo para lá, juntamente com o secretário de Transportes Metropolitanos, o chefe do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil, para prestar o atendimento necessário e também verificar os efeitos dessa situação imposta também pelas fortes chuvas que se abatem sobre São Paulo. Então, peço desculpas a todos pelo fato de não ter seguido aqui o rito do cerimonial, onde eu seria o último a falar. E agradeço também a você, Sarrubo, que abriu o espaço aqui para que eu pudesse, antes da sua palavra, me manifestar. Serei muito breve, apenas para saudar a todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com quem temos tido um excepcional relacionamento, aliás, cultivado com reuniões que são feitas mensalmente, virtuais, híbridas ou pessoalmente, sempre que possível, diante da situação da pandemia, uma relação altiva, transparente, respeitadora e com uma intensidade que, por declarações dos presidentes do tribunal, doutor Edgar, doutora Cristiana, nunca foram tão intensas como neste governo. Isso é prova de respeito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, respeito pela sua função fiscalizadora e respeito também pelo seu poder orientador, fiscalizador e, em circunstâncias, também para a punição. Nosso respeito, portanto, ao conselheiro Dimas Ramalho, que assume neste momento, e a todos os conselheiros que continuam a fazer parte desse Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Um abraço especial ao conselheiro Robson Marinho. Eu não tive ainda a oportunidade de vê-lo ou abraçá-lo ao longo desses últimos 3 anos em que atuei como governador de São Paulo, mas deixo aqui uma saudação especial a ele e agradecer a todos os demais integrantes, chefes de poder que aqui estão e que tiveram a possibilidade de estar participando e continuarão e prosseguirão nessa cerimônia. Que Deus nos proteja, sobretudo diante da intensidade dessas chuvas. Ainda há pouco, verificando na meteorologia do Estado de São Paulo, teremos intensas chuvas até o final do mês de março. Portanto, não apenas eu como governador, Rodrigo Garcia como vice, as autoridades públicas do Estado de São Paulo, prefeitas e prefeitos, teremos que ter uma enorme atenção para este período de intensas chuvas. Vocês já sabem que neste final de semana perdemos 24 vidas na região metropolitana de São Paulo devido a deslizamentos e ao efeito das chuvas também. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja diante das ameaças climáticas e de circunstâncias que, lamentavelmente, já levaram vidas e padecimento às pessoas. Muito obrigado pela compreensão de todas. Cris, meu abraço afetuoso a você. Me desculpe fazer essa colocação de forma tão aberta. Muito obrigado por esse período em que você teve um convívio intenso conosco. Aproveito para agradecer ao doutor Edgar, da mesma maneira, um período tão intenso e tão fraterno
e, ao mesmo tempo, tão independente, e desejar ao conselheiro Dimas Ramalho que possamos ter, com o governo como um todo, em especial com o Rodrigo Garcia e conosco, a mesma relação fraterna, independente, positiva e construtiva. Muito obrigado a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado. Gostaríamos de cumprimentar também pela presença em nossa sala virtual do Defensor Público Geral do Estado de São Paulo, Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, do Procurador de Justiça e ex-Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Antônio Marrei, do presidente da Fundação Padre Anchieta, senhor José Roberto Maluf, do presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, Sebastião Miziara, do diretor executivo de Comunicação e Assuntos Corporativos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, representando o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o senhor João Carlos Saad, o senhor Caio Carvalho. Cumprimentamos também o conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo, conselheiro Domingos de Sei, e o secretário municipal de Cultura, senhora Aline Torres, e o presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, doutor Arthur Marques da Silva Filho. Nosso muito obrigado a todos. E ouviremos agora uma saudação do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo. Muito bom dia a todos e todas. Gostaria de saudá-los e saudá-las, pedindo vênia para deixar de lado as nomeações que já foram feitas pelo cerimonial. Mas não posso deixar de saudar o novo presidente, doutor Dimas Eduardo Ramalho, saudar o novo corregedor, doutor Renato Martins Costa, saudar a doutora Cristiana de Castro Moraes, que tão bem conduziu a Corte de Contas no último ano, e dizer que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um dos entes de controle da sociedade, das contas públicas, um controle tão importante para a sociedade paulista e brasileira, e um órgão muito importante para a democracia, para a República. Tão importante que, quando se olha o histórico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nós identificamos que, com a ditadura do Estado Novo, em 1930, esta Corte de Contas foi extinta, porque, evidentemente, não interessava àqueles absolutistas e ditadores. O Tribunal de Contas, que vem cumprindo com sua missão de fiscalizar, de julgar, de trazer transparência às contas públicas e, portanto, levar transparência e efetividade à democracia, à República e ao Estado de São Paulo, é uma das entidades mais importantes nesse contexto e vem sendo muito bem conduzida, como foi pela doutora Cristiana, e eu tenho certeza também o será pelo Dimas Ramalho, pelo doutor Dimas Ramalho e pelo nosso corregedor, doutor Renato Martins Costa. Aqui, não poderia deixar de fazer a especial menção de que Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro presidente agora, e Renato Martins Costa, conselheiro corregedor, sabem, foram membros desta instituição, foram membros do Ministério Público de São Paulo e continuam desempenhando, levando adiante o seu compromisso com a causa pública e a sociedade, agora no Tribunal de Contas, o que muito nos alegra. Temos certeza absoluta, o Tribunal de Contas continuará forte, continuará efetivo, continuará trazendo absoluta transparência e legalidade às contas do Estado de São Paulo, efetivando a democracia, permitindo que a população de São Paulo seja bem atendida pelos órgãos de Estado. Parabéns, doutora Cristiana, pela gestão. Parabéns, doutor Renato Martins Costa, nosso corregedor. Parabéns, doutor Dimas Eduardo Ramalho. Que as nossas conversas, que o Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Contas possam estar próximos, que seja possível a troca de informações, tudo em prol da causa pública, que é o que nos move nessa empreitada. Desejo todo o sucesso desta gestão, com a certeza absoluta que a população de São Paulo estará mais uma vez muito bem servida pelo seu Tribunal de Contas. Muito obrigado a todos e todas. Recebam
todas as demais autoridades, a nossa saudação e o nosso respeito. Ouviremos agora uma saudação do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Ricardo Mair Anaf. Excelentíssimo senhor Dimas Ramalho, conselheiro presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor governador do Estado, que por aqui passou, João Dória, já fez sua saudação, mas é de rigor o apontamento do seu nome. Excelentíssimo senhor Carlão Pinhatari, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que, como sempre, nos dá a honra da presença. Excelentíssimo senhor Mário Sarrubo, procurador-geral da Justiça de São Paulo. Excelentíssimo senhor Fernando Antônio Torres de Garcia, corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, as pessoas de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, já nominadas pelo cerimonial. Excelentíssimo senhor Dimas Ramalho, é uma honra ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo participar dessa cerimônia de posse de Vossa Excelência, dos conselheiros Renato Martins Costa como corregedor-geral e Sidney Beraldo como vice-presidente. O Tribunal de Contas, na gestão passada, e aí o meu reconhecimento, o reconhecimento do Tribunal de Justiça pela excelência de gestão da conselheira Cristiana de Castro Moraes, que estava à frente desse excelso tribunal. Essa excelência de gestão do Tribunal de Contas é de uma importância sem igual, como anotou Sua Excelência, o seu Procurador-Geral da Justiça, Mário Sarrubo. É um Tribunal de Contas que tem a seu cargo a orientação, fiscalização e o poder censório em relação a inúmeras pessoas jurídicas de direito público interno, outras pessoas jurídicas e entidades, lidando nada mais, nada menos com um orçamento anual de 355 milhões objeto de sua fiscalização. O Tribunal de Contas prima sua atividade não apenas pela fiscalização, atividade censória, mas, em especial, pela atividade de orientação de todos os entes, a fim de garantir, com isso, o uso adequado do erário. Esse erário é muito importante, ele pertence a cada cidadão de São Paulo, a cada um que vive em São Paulo. Essa transparência do Tribunal de Contas e a perfeição de seus julgamentos garante, pois, o exercício da democracia e o exercício pleno da fiscalização do dinheiro público. Os meus cumprimentos, repito, à conselheira Cristiana, pela excelência de gestão, ao conselheiro Dimas Ramalho, que hoje assume a presidência, ao vice-presidente Sidney Beraldo e à sua excelência, o corregedor-geral, o conselheiro Renato Martins Costa. Tenho uma excelente gestão. Muitíssimo obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari. Bom dia a todos. Fazer um cumprimento muito especial à doutora Cristiana, que hoje deixa seu mandato como presidente desse importante órgão de regulação dos municípios e das empresas públicas e do governo de São Paulo. Parabéns pela sua profícua gestão. Fazer um cumprimento especial ao conselheiro Dr. Dimas Ramalho, que assume hoje a sua presidência, e não tenho nenhuma dúvida do seu compromisso e do seu comprometimento com o bem público do Estado de São Paulo. Cumprimentar as autoridades em nome do excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Alexandre de Moraes, cumprimentar os amigas e amigos e dizer que a Assembleia Legislativa está sempre
aqui à disposição, desejando aí muita sorte e que o Tribunal de Contas continue prestando esse bom papel para a sociedade paulista, uma entidade de mais de 92 anos de existência, sempre fiscalizando e defendendo, né, o recurso público para não só as empresas, para o governo de São Paulo, mas também para os municípios. Cumprimentar todos os funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em nome do Dr. Sérgio Siqueira Rossi, o nosso grande analista técnico de todas as boas coisas das nossas prefeituras, e parabenizar o Tribunal de Contas, que além de fazer essa fiscalização, também faz um grande trabalho de capacitação da parte técnica e jurídica dos nossos municípios. Então, parabéns, desejo aí uma ótima gestão ao conselheiro Dimas Ramalho, ao presidente Dimas Ramalho, ao vice-presidente doutor Sidney Beraldo e ao doutor Renato Martins Costa, porque eu não tenho nenhuma dúvida que essa nova mesa diretora do Tribunal de Contas continuarão fazendo com que São Paulo seja sempre reconhecida pelos bons órgãos de fiscalização. Desejar a todos aí um ano de muito trabalho, a todos nós. Eu espero que a gente possa, num futuro muito próximo, estarmos todos juntos, podendo comemorar a vida e a vacina aqui no nosso país. Um abraço a todos e um bom dia a todos vocês. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu cumprimento inicialmente a conselheira Cristiana de Castro Moraes, que hoje encerra sua presidência, parabenizando-a pelo trabalho realizado. Eu cumprimento o presidente que assume, o meu amigo, meu ex-colega de Ministério Público, o conselheiro Dimas Ramalho, assim como também o vice-presidente que assume, o conselheiro Sidney Beraldo, e o corregedor do Tribunal de Contas do Estado, também meu ex-colega de Ministério Público, o doutor Renato Martins Costa. Aproveito para cumprimentar os demais conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues e o conselheiro Robson Marinho. Cumprimento todos os secretários, todos os membros do Poder Executivo, na pessoa do governador João Dória, que estava presente na cerimônia. Da mesma forma, cumprimento todos os magistrados, na pessoa do desembargador Ricardo Onaf, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, cumprimentando também o desembargador Fernando Torres Garcia, corregedor-geral da Justiça, aqui presente, e aproveitando o que já fiz pessoalmente, para publicamente desejar boa sorte ao desembargador Onaf, ao desembargador Torres Garcia, pela posse como presidente e corregedor-geral do maior Tribunal de Justiça do Brasil. Cumprimento o deputado Carlão Pinhatari, presidente da Assembleia Legislativa, em seu nome cumprimentando os parlamentares presentes. Também cumprimento o meu colega, ex-colega, amigo, doutor Mário Sarrubo, procurador-geral de Justiça, cumprimentando todos os membros do Ministério Público presentes, e aqui também em especial ao doutor Luiz Antônio Guimarães Marrei, ex-procurador-geral de Justiça, por 3 vezes do Ministério Público de São Paulo, do qual eu tive o prazer também de ser colega em São Paulo. Cumprimento o juiz Orlando Eduardo Geraldi, juiz-presidente do Tribunal de Justiça Militar, o defensor público-geral, doutor Florisvaldo Fiorentino, também o conselheiro do Tribunal de Contas do município, o conselheiro João Antônio, presidente do Tribunal de Contas do município. Eu agradeço o convite, a toga de gala não foi por causa do Dimas,
Na verdade, eu, inclusive, atrasei um pouco, porque nós acabamos agora a abertura do ano judiciário e o traje é de rigor. Então, para não atrasar mais, eu já ingressei aqui na sessão. Mas é com grande satisfação que participo da posse do conselheiro Dimas Ramalho como presidente, do conselheiro Sidney Beraldo como vice-presidente, do corregedor Renato Martins Costa, nessa importantíssima instituição de Estado que é o Tribunal de Contas. É importante salientar rapidamente que o papel do tribunal, dos tribunais de contas, desde 1988. A Constituição apostou no Tribunal de Contas, fortaleceu a autonomia das Cortes de Contas e elas responderam de maneira competente, de maneira eficaz, com eficiência na fiscalização, na orientação e, quando necessário, na punição do mau gasto, do mau barateamento dos recursos públicos. Tanto os tribunais de contas fizeram que o Congresso Nacional reforçou a atuação dos tribunais de contas a partir da lei da ficha limpa, prevendo a inelegibilidade no caso do julgamento irregular das contas, dando mais responsabilidade ainda aos tribunais de contas pela defesa do erário público, pela defesa da legitimidade, inclusive, das eleições. Então, eu quero aqui parabenizar o Tribunal de Contas do meu Estado, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao qual eu tive sempre muita proximidade, seja como membro do Ministério Público, depois 2 vezes como secretário de Estado, primeiro da Justiça, depois da Segurança Pública, ou seja, uma proximidade, inclusive, na verificação das contas, na verificação das licitações de ambas as secretarias, e posso atestar o grande trabalho, o competente trabalho que é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parabéns à conselheira Cristiana de Castro Moraes pela gestão que se encerra e muita sorte, muito sucesso, porque competência e trabalho não lhe falta ao conselheiro Dimas Ramalho pela assunção como presidente do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Anunciamos agora as palavras do excelentíssimo conselheiro Dimas Ramalho, presidente, ora empossado. Bom dia a todos. Cumprimento o governador João Dória, que se ausentou por motivos mais justificados, a quem agradeço a presença. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem também tenho a honra de agradecer a presença, colega do Ministério Público e amigo de toda uma vida. Senhor vice-governador Rodrigo Garcia, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pinhatari, que dirige a casa onde eu tive a honra de permanecer por alguns mandatos. Senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Mair Anaf, uma honra recebê-lo, Vossa Excelência que preside uma corte que é orgulho de todo o povo bandeirante. Cumprimento também, senhor presidente, com a sua permissão, a presença do desembargador Fernando Torres Garcia, que é o corregedor do Egrégio do Tribunal do Estado de São Paulo. Senhor Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubo, que também dirige o Ministério Público do Estado de São Paulo, instituição que tive a honra de iniciar na função pública, assim como o conselheiro Renato Martins Costa. Senhora Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, Maria Lia Pinto Porto Corona. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Juiz Orlando Eduardo Geraldi. Senhor Defensor Público-Geral de São Paulo, Florisvaldo Antônio Florentino Júnior. Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Conselheiro João Antônio da Silva Filho. Cumprimento também o senhor Conselheiro Presidente da Tricom eleito, Dr. César Miola, do Rio Grande do Sul.
Cumprimento também doutor Tiago, do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Rossi, e cumprimento de maneira muito especial os senhores deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, jurisdicionados, funcionários. Cumprimento aqui o caro amigo, ex-procurador-geral de Justiça, Luiz Antônio Guimarães Marrei. Em nome dele, cumprimento tantos amigos que nos acompanham nesse momento pela transmissão da nossa TV. Quero aqui cumprimentar os senhores conselheiros presentes, conselheiro Roque, conselheiro Renato, conselheira Cristiana, conselheiro Edgar, conselheiro Robson Marinho, conselheira auditora substituta Silvia. E cumprimento também o senhor Luiz Menezes, nosso querido procurador procurador da Fazenda do Estado. Quero agradecer inicialmente as palavras aqui do senhor conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Muito honrado, Vossa Excelência sabe o respeito que tenho pela sua trajetória e, portanto, suas palavras me deixam muito felizes. Quero comentar aqui o excelente trabalho que fez a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Trabalho firme, sério, agregador, um trabalho que, assim como o conselheiro Edgar, foi muito importante nessa quadra tão difícil pela qual nós passamos. E ela conseguiu unir a todos em projetos importantes, relevantes. Então, queria, inicialmente, conselheira Cristiana, dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua mesa diretora e seguir o seu trabalho, agora assumindo a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cumprimento os membros auditores, procuradores, todos aqueles que nos acompanham. Inicio, após saudar os ilustres presenças, citando uma outra lista: Jerônimo, Josias, Maria Tereza, Arnaldo, Dulce, Cleonice, Riode, Cristina, Edson, Paulo, Maria do Carmo, Luiz Antônio, José Correia, Maria José de Melo, Marisa, Roberto, Ivanice, Joe Peterson, Maria Aparecida, José Ferracini, Elizabeth. São 21 colegas, servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que morreram, infelizmente, em 2020 e 2021, em razão da pandemia. Em nome deles, quero homenagear as 158 mil vítimas do Covid no Estado de São Paulo e os 627 mil mortos em todo o Brasil. São pais, mães, filhos, avós, irmãos, amigos que nos foram roubados pela Covid-19. Uma doença que surpreendeu a todos, principalmente quem a subestimou e quem ainda subestima. No início da pandemia, ouvi de um amigo que essa pandemia seria a guerra da nossa geração. E eu repeti várias vezes isso, e eu não tenho dúvida que está sendo, com certeza, a guerra da nossa geração. Este será, provavelmente, um ano menos trágico e de retomada gradual. Assim espero. Isso graças aos esforços de cientistas, profissionais da saúde, empresas, universidades, gestores públicos e voluntários, que se entregaram ao desafio de desenvolver vacinas em um tempo extraordinário e também lutar bravamente para salvar vidas. E, ao mesmo tempo, que íamos enfrentando mortes e descobertas do que significava essa doença e qual seria a terapêutica, a prática para isso, para combatê-lo. A imunização, é importante lembrar, só passou a ser realidade no nosso país graças ao Sistema Único de Saúde e a adesão da população brasileira, que valoriza a ciência, as evidências e valoriza a vida. Carrego comigo há muito tempo
uma frase que meu pai sempre citava, de Santo Agostinho: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem ensina a mudá-las. O significado da frase em 2022 é outra, por causa do cenário que a humanidade se encontra, mas continua fazendo muito sentido. Motivos para ficarmos indignados não faltam, a começar pelo erro de alguns que acreditam mudar a realidade com ato de vontade ou colocando uma venda dentro dos olhos. Não é esse o caminho. Precisamos de coragem, não para enfrentar a pandemia sem vacina, mas para aceitar o tamanho do problema e para encontrar os meios mais eficientes e racionais para resolvê-lo. Depois de 2 anos, é evidente que existe uma fadiga de protocolos, do distanciamento, mas a cautela e o cuidado não podem ser abandonados. Seremos rígidos, intransigentes no combate ao coronavírus em nossa instituição e também na cobrança de ações por parte dos nossos jurisdicionados. Agora, devemos nos esforçar para vacinar nossas crianças. Ainda sobre a pandemia, compartilho com todos um epígrafe do Manual de Política Nacional do Instituto do Rio Branco, que forma diplomatas brasileiros. Existem 2 respostas frequentes para qualquer evento histórico grande, ambas inapropriadas, senão totalmente equivocadas. Dizer que tudo mudou ou dizer que nada mudou. Essa constatação é do escritor irlandês Fred Halliday e resume a ideia de que não sabemos qual será o legado da pandemia. A nós cabe descobrir e construir a melhor maneira de executar o controle externo da administração da nossa era. O que pretendo priorizar como presidente? Primeiro, dar continuidade a todos que me antecederam. Nós somos sempre sequência dos que nos antecederam. Nós somos sequência, nós inventamos, nós conseguimos construir no tribunal consensos através do planejamento estratégico. Mas priorizo a ideia de um Tribunal de Contas indutor de políticas públicas. Não se trata de um jogo de palavras, nem de abstração etérea. É muito mais concreto do que parece. É por isso que, entre os objetivos estratégicos do nosso plano para os próximos 5 anos, que tive a honra de entregar ontem à presidente Cristiana, destaca-se o compromisso do Tribunal de Contas em promover, ajudar, orientar para o desenvolvimento sustentável em suas ações internas e externas. Já é consenso que o aquecimento, destruição do meio ambiente são ameaças reais e atuais. E, por isso, nós queremos que o aparato estatal induza melhores práticas no âmbito de atuação. Esse é o intuito da nossa fiscalização ordenada, que tão bons exemplos tem dado para o nosso Estado e para o nosso país. Destino que os municípios dão resíduos sólidos é uma verificação frequente e que nós continuaremos a olhar com todo cuidado. E também exigir cumprimento de normas ambientais. Temos muito a avançar. Também não podemos fazer vista grossa para os incontáveis famílias que estão acampadas ao redor aqui no centro de São Paulo. Crianças, idosos sem casa, comida, nem dignidade. Levantamento recente divulgado mostra um aumento de 30% da população de rua da capital durante a pandemia. Vivemos em um país que oferece renda inferior a R$ 8,00 por dia para 25 milhões de pessoas que experimentam a pobreza extrema. Metade é analfabeta. E um retrato estatístico da juventude talvez seja mais angustiante. 1/4 de brasileiros entre 15 e 29 anos não estudam e nem trabalham. Devemos olhar por eles. A resolução dos grandes problemas sociais é missão do poder público. E somos nós, tribunais de contas, legitimados para fiscalizar e cobrar a administração, para responder à demanda crescente por serviços e oportunidades. Quem recebe dinheiro público tem que dar exemplos e respostas.
vamos sentar, conversar com as instituições, buscar juntos um caminho para a solução dos problemas. Essa é a nossa tarefa como líderes públicos, mas também como cidadãos. Não se trata de invadir competências ou sufocar discricionalidade de gestor, senhores conselheiros e senhores que nos assistem. Todos aqui são responsáveis e têm clareza para isso. Um indutor encoraja, provoca, inspira, impulsiona, e, por oposição, ele não conduz nem executa por si próprio. Como poderia, então, o órgão de controle externo induzir políticas públicas? Primeiro, a função básica do tribunal, que consiste no controle da legalidade da administração. Ao exigir, por exemplo, a transparência devida por parte do gestor, com base na legislação, o Tribunal de Contas torna explícito o cenário em que se encontra o órgão público, revelando áreas em que a sociedade é bem ou mal atendida. Se é preciso criar uma nova política pública, os programas existentes são suficientes, o que deve ser revisto, nós devemos sugerir. Esse é apenas um caminho, entre muitos, em que a função fiscalizatória pode caminhar. Aliás, é uma perspectiva alinhada com a nossa auditoria operacionais, que tem sido muito bem desempenhada por todos os nossos servidores do Tribunal de Contas, com apoio do nosso fiscalização e a parte administrativa. Lembremos também que a política pública, via de regra, é instituída por lei. O seu cumprimento, portanto, deve ser exigido. Proponho também uma ênfase bastante grande para a função pedagógica, na formação, na orientação de todos os jurisdicionados. Vamos prevenir. Agora, se o protocolo da pedagogia não funcionar, também teremos recursos regimentais e legais para impor sanções e forçar a correção de condutas. Até porque não toleraremos a má-fé, a negligência do dinheiro público, sejam centavos ou bilhões. Olhar especial para preventiva e pedagógica atuação deve ser o foco da nossa estratégia. Nessa visão do futuro, entendo que seja necessária a evolução, capacitando nossos funcionários, dando boas condições de trabalho e implementar muito a tecnologia, que foi tão importante nessa pandemia. Aliás, o nosso tribunal já se encontrava avançado em relação a isso. Já tínhamos videoconferências, já trabalhávamos home office, devidamente de área oficial, e, portanto, nós continuamos e aprofundamos. Deixo claro que nós, membros do tribunal, não proporemos políticas públicas ou despesas orçamentárias, mas vamos exigir dos gestores ações e resultados para transformar o atual cenário. Nós temos esse papel. Estou convencido que o fortalecimento do Tribunal de Contas passa pela adoção dessa chave estratégica de colocar-se para a sociedade como indutor de políticas públicas. Somos quase centenários, com orgulho e que responsabilidade. Temos de olhar para trás em busca de pilares institucionais. Não é possível contentar-se em ser apenas referência. Nós devemos chegar e construir o próprio futuro. Aliás, nosso tribunal é muito bom em inovações e avanços. Completarei esse ano 10 anos de tribunal. Esse tribunal que honra o princípio da colegialidade, que, como disse a presidente Cristiana, há um rodízio de presidentes, uma discussão republicana, aberta, livre, consensual. Nós temos diferenças, mas sabemos construir consensos. E que, se for o caso necessário, nós votamos, como deve ser feito nos órgãos colegiados, de acordo com a Constituição e com o nosso regimento. Sem problema, votamos, defendemos uma tese, aprovamos ou não, e vida que segue. Esse é o rito que devemos respeitar. Há alguns meses escrevi que o silêncio não é uma opção quando o país passa a conviver com ameaças diretas às eleições, ataques a poderes constituídos, censura, agressividade com a imprensa, desrespeito com a imprensa, incitação à violência, apologia à tortura, omissão deliberada no combate à pandemia, desprezo pelo meio ambiente, entre outros incontáveis erros. Não podemos aceitar isso. Temos que combater democraticamente o nosso papel. A Constituição da República foi porto seguro em todas as crises que testemunhamos. Em 30 anos, vimos alternância de poder entre blocos políticos adversários, e o único caminho considerado sempre seguro foi a democracia.
Vamos continuar assim. Aprendi que nem sempre é possível identificar o lado certo da história quando ela está sendo escrita. Às vezes é difícil, mas há momentos em que só não enxerga quem não quer enxergar. Foi assim quando cursei a Faculdade de Direito do Largo São Francisco e mergulhei de cabeça, como jovem, na militância estudantil, em defesa das liberdades democráticas e, naquela época, pela anistia, como reencontro de todos os brasileiros. Assumo, portanto, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhores convidados, a presidência desse tribunal, o maior do Brasil, com muita serenidade, momento da maturidade da minha vida, e muita firmeza, pronto para cumprir a missão que me foi confiada, levando comigo sempre a certeza da transitoriedade das funções públicas. Aliás, se a própria vida é transitória, imagine as funções e cargos públicos. Sentir-se transitório é muito forçadas, refletidas, analisadas, discutidas, respeitando a opinião de todos. É preciso honrar e exercer, sim, a oportunidade que nós temos de praticar uma presidência de um órgão tão importante como esse. Por fim, estimo que precisamos de paz para o Brasil e para todos nós. Precisamos respeitar as diferenças, precisamos respeitar a inclusão, evidentemente, precisamos de muito trabalho. Portanto, vamos ao trabalho. Muito obrigado. Não havendo nada mais a tratar, eu agradeço muito os senhores convidados que estiveram presentes na nossa sala virtual, aqueles que nos acompanharam pela rede social, pelo nosso TV, muita gente acompanhando. Queria agradecer mais uma vez todos os funcionários do Tribunal de Contas, na pessoa do Sérgio Rossi, que tem mais de 50 anos de tribunal. E, agradecendo a todos, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde.